Olá! Hoje a gente vai desenterrar uma verdadeira lenda do cinema. A história de um filme tão absurdamente ambicioso que ele simplesmente desmoronou, mas que, de um jeito muito maluco, acabou mudando a sétima arte para sempre. Vamos entender o que foi e o que poderia ter sido o Duna de Alejandro Jodorowsky. Para a gente começar a entender esse projeto, a primeira coisa é, para o diretor, o Alejandro Jodorowsky, adaptar Duna não era só fazer mais um filme, de jeito nenhum. Era uma missão, uma coisa espiritual, quase religiosa. Ele não queria contar uma história, ele queria criar um profeta, só que em forma de filme. A ambição aqui era, assim, cósmica. Pensa só. Ele não viu o filme como um simples entretenimento. Para ele, a obra seria um evento, um momento de iluminação para a humanidade toda, uma experiência feita para mudar a consciência de quem estivesse na plateia. E claro, para atingir um objetivo desse tamanho, ele não podia só adaptar o romance do Frank Herbert. Ele sentiu que precisava tomar o livro para si. Para o Jodorowsky, Duna não pertencia a um autor, era um mito universal. E ele, bom, ele ia reescrever tudo. A lógica dele era que essas histórias imortais não têm dono, sabe? Elas vêm do inconsciente coletivo. Então, ele não se via como um diretor adaptando um livro, mas sim como um médium, um canal para uma versão completamente nova de Duna, sem amarras com o texto original. E as mudanças que ele planejou, olha, eram radicais. Vamos ver rapidinho algumas dessas alterações. Para começar, o Duque Leto, o pai do Paul. No roteiro do Jodorowsky, ele não morre numa traição política, nada disso. Ele é castrado durante um combate ritual, um detalhe brutal que, nossa, redefine completamente a casa Atreides. E a partir daí, a origem do Paul Atreides é reescrita do zero. A mãe dele, Jéssica, usaria os poderes Bene Gesserit para ser inseminada, não do jeito normal, mas por uma única gota de sangue do Duque. O herói da saga viraria, literalmente, uma figura messiânica, nascido de uma virgem. A especiaria, o bem mais valioso do universo, também foi transformada. Deixou de ser só uma substância que expandia a mente e virou uma entidade viva, azul, com consciência própria, capaz de gerar a criação de universos inteiros em visões. Uma loucura! E o final? O final é de explodir a cabeça. O Paul é assassinado. Mas a morte dele não é o fim, pelo contrário. A consciência dele se funde com a de todo mundo, transformando o planeta Duna num único ser, vivo e consciente. O planeta verde que viajaria pela galáxia como um novo Messias, espalhando iluminação. Bom, para dar vida a uma visão dessas tão impossível, Jodorowsky não contratou técnicos. Ele convocou o que ele chamava de guerreiros espirituais, um time lendário de artistas visionários que iriam basicamente desenhar o futuro da ficção científica. E que time ele montou, hein? Era um verdadeiro quem é quem da arte visionária. O Moebius, gênio dos quadrinhos, desenhou cada cena do filme. O Chris Foss criou naves que pareciam organismos vivos. O H.R. Giger, anos antes de Alien, concebeu o mundo de pesadelo dos Harkonnen. E um jovem Dan O'Bannon foi chamado para os efeitos. Era, sem nenhum exagero, um time dos sonhos. E para a trilha sonora de uma ópera espacial psicodélica como essa, só tinha uma escolha possível, né? Jodorowsky convenceu ninguém menos que o Pink Floyd para criar a música do Cosmos. Imagina só, uma trilha sonora inteirinha para Duna, composta no auge da criatividade da banda. Cada pecinha desse quebra-cabeça era simplesmente lendária. Se a equipe de arte já era ambiciosa, o elenco era igualmente surreal. O foco do Jodorowsky era achar a pessoa perfeita para o Imperador Galáctico. E para ele, só existia uma opção: o mestre do surrealismo, Salvador Dalí. A questão era exatamente essa. Contratar o Dalí não era um processo normal. Era uma negociação que parecia ter saído de uma das pinturas dele. A primeira exigência do Dalí foi o cachê. Ele queria ser o ator mais bem pago da história, pedindo $100 mil. O detalhe? Não era pelo filme todo. Era por hora de trabalho. Uma quantia, assim, impensável para a época, que colocou a produção em risco antes mesmo de começar. E acredite, o dinheiro era só o começo. As exigências do Dalí eram uma obra de arte surrealista à parte. Ele queria um trono feito de golfinhos, que também era um vaso sanitário. Insistiu que a comitiva bizarra dele fizesse parte da corte do imperador na tela, e a lista de excentricidades só aumentava. Era um caos total.
A solução do Jodorowsky foi tão audaciosa quanto as exigências do Dalí. Ele topou pagar, mas só por 1 hora de filmagem, tornando Dalí o ator mais bem pago da história por minuto. E para o resto das cenas, usariam um robô animatrônico, idêntico ao artista. Genial, né? Com a visão completa, a equipe de artistas montada e até o elenco surreal garantido, o projeto parecia imbatível. Mas, apesar de ter vencido quase todas as batalhas criativas, Jodorowsky estava prestes a perder a guerra. Então, por que tudo desmoronou? Dinheiro. O projeto precisava de mais 5 milhões de dólares, e os estúdios de Hollywood que controlavam a grana não quiseram arriscar. A visão era muito europeia, muito artística, muito esquisita. No fim, o Duna do Jodorowsky foi um paradoxo. Grande demais para ser ignorado, mas bizarro demais para ser financiado. Mas é aqui que a história dá uma virada fascinante. O fracasso de Duna em chegar aos cinemas acabou sendo mais influente do que o sucesso de muitos filmes que foram feitos. O legado dele é o de um fantasma que assombra Hollywood até hoje. Tudo começa com a Bíblia do filme, aquele livro gigantesco com os 3.000 storyboards do Moebius. Com o cancelamento do projeto, o livro não ficou na gaveta, pelo contrário. Cópias começaram a circular por todos os grandes estúdios e viraram uma espécie de manual secreto, uma fonte de inspiração visual para uma geração inteira de cineastas. E onde essa influência apareceu? O exemplo mais famoso é Guerra nas Estrelas. Quando o filme foi lançado, muita gente notou as semelhanças. O planeta deserto, os duelos de espadas de luz, o Império Galáctico. Vários elementos visuais pareciam ter saído direto das páginas não filmadas de Duna. Mas o legado mais direto, sem dúvida nenhuma, é este. Os guerreiros espirituais de Duna foram dispensados, mas não por muito tempo. O Denobano, o H.R. Giger, o Mobius e o Foz foram reunidos logo depois para criar o visual de outro clássico imortal, Alien. O time dos sonhos de Duna finalmente chegou às telas, só que em outro filme. No fim das contas, a história do Duna de Jodorowsky talvez seja resumida por essa frase do pai dele. Não foi um fracasso, mas um triunfo criativo. É a prova de que um projeto não precisa ser concluído para mudar o mundo. Às vezes, as sementes de um sonho que não deu certo podem florescer nos lugares mais inesperados. E isso nos deixa com uma pergunta: como seria o cinema hoje se aquela semente original tivesse realmente brotado?